Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Cara, eu vou te explicar o que está acontecendo na Europa. Estou na minha casa, olha como é que tá essa manhã aqui chuvosa. Vamos ali para fora, só pegar um café aqui. Minha casa está uma bagunça, eu tava viajando, irmão, você não faz ideia. É o seguinte, o que está acontecendo na Europa aqui recentemente, pode ser que isso atrapalhe brasileiros que queiram imigrar para cá ou que estejam irregulares aqui dentro. Você sabe que a Europa ela já está caminhando para um lado meio direita do negócio. Meio direita no seguinte, meio anti um imigrante que estiver irregular dentro do país, porque ela está querendo forçar as empresas a regularizar os seus funcionários para com isso ganhar mais dinheiro de imposto, porque se um imigrante trabalha ilegal para uma empresa, ou seja, não é declarado para o Estado, quem está perdendo dinheiro com isso? O país, certo? Você concorda comigo? Então eles já estão buscando isso aí como uma forma de ganhar mais dinheiro e já vem acontecendo bastante. Não que eu seja de um lado político, direita ou esquerda, eu simplesmente estou te falando a realidade do que acontece. Até acho mesmo que tem que controlar alguns imigrantes, porque tem muita gente que vem para cá, o cara não quer trabalhar, fica vendendo droga. Aqui do lado, aqui perto tem uma Cité. Cité seria um prédio público onde coloca imigrantes que não têm condição de pagar uma moradia, certo? Estou falando da França, mas isso aqui que eu vou falar nesse vídeo vale por toda a Europa. É o seguinte, como é que estava a minha linha de raciocínio? Deixa eu recuperar ela aqui. Isso, até acho que tem que controlar realmente nesses casos, igual acontece, mas temos alguns poréns com imigrantes que estão irregulares, e entre eles brasileiros. O que está acontecendo, mano? Esse novo sistema chamado SES, Sistema de Entrada e Saída, que começa a valer a partir de outubro, ele vai controlar mais a imigração, ou seja, quando o cara chegar lá no aeroporto. E o que acontece com isso? Quando você tem esse controle, esse sistema vai ser por biometria. Então, antes, quando o brasileiro estava irregular aqui dentro da Europa, ele queria visitar a família dele, o cara ia no Brasil, trocava o passaporte e voltava, ou voltava por outro país. Como isso é dentro do espaço Schengen, o que vai acontecer, mano? Vai ser tudo interligado, até mesmo no consulado. Olha o BO disso aqui. Ou seja, quando o cara voltar para o espaço Schengen, caso ele já tenha ficado irregular, os caras podem barrar ele, porque vai constar lá na biometria que ele já esteve aqui por mais de 90 dias, entendeu? Esse é o primeiro BO. O segundo é que, sendo integrado ao consulado, quando o cara for solicitar um visto, vai aparecer lá no consulado que o cara já ficou irregular dentro da Europa. O que quem já fez processo de visto sabe que isso aí é muito difícil, mano. Depois do cara conseguir tirar o visto, porque atrapalha muito ele na obtenção do seu visto. Então já temos esse outro problema. E o que acontece? Para um cara se regularizar depois, já tendo ficado irregular dentro da Europa, o único caminho que ele vai ter vai ser um caminho de, digamos assim, tem mais chance, mais possibilidades dele obter o visto, vai ser pela cidadania. Não, por casamento, aliás, ou por cidadania e descendência. Porque nos outros modos operantes, a menos que tenha uma empresa que queira fazer o processo burocrático do país de autorização de trabalho, que não é um processo simples e poucos proprietários querem fazer isso, porque gasta muito dinheiro e é muito burocrático, vai ficar muito difícil desse cara se legalizar aqui dentro da Europa. Vamos sair ali para fora ali, te mostrar como é que está o tempo. Entendendo isso, o que acontece? Se o cara está irregular aqui dentro da Europa, mano, o cara tem que procurar uma forma, pelo menos antes de outubro, ou de sair daqui para depois procurar uma forma de se legalizar e voltar, entendeu? Porque aí pelo menos o cara não vai aparecer lá no sistema, não vai constar que o cara ficou irregular aqui, ou fazer algo desse tipo, ou já começar a olhar uma forma dele se legalizar. Eu já falei em um vídeo meu que documento na Europa vale mais que dinheiro. Isso vale até para pessoas que estão perto de mim, como aconteceu comigo. Teve uma época que teve aquele período da pandemia. Eu, por estar irregular naquele momento dentro da Europa, não tinha direito a receber a ajuda do governo, igual todo mundo que ficava sem trabalhar dentro de casa. Tive que gastar todo o dinheiro que eu tinha juntado para me manter aqui. E na Europa, cada vez mais vai ficando mais difícil. Eu tenho uma visão, mano, que futuramente isso aqui pode ser o que é os Estados Unidos hoje. Naquela visão do seguinte, o cara entra, fica ali dentro,
irregular, com todas as dificuldades cada vez mais difíceis, porque agora você tem controle de documentação nas empresas, então para trabalhar o cara verifica se o seu documento é real ou não, com a maquininha lá. Isso acontece bastante porque tem empresa que toma multa se tiver funcionário irregular dentro dela. Então, ou acontece um controle maior e o cara entra aqui dentro e fica, mas mesmo assim se mantém aqui, porém não pode sair mais, porque se sair o cara não vai conseguir acessar de novo, a não ser por essas formas que eu te falei, tipo casamento, essas coisas assim. Então, mano, isso aí é um controle maior que não é só aqui da França, não é só de Portugal. Inclusive, Portugal já tinha falado que ia acontecer aquilo lá com o visto. Portugal estava tendo muita entrada de pessoas, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Eu falei sobre isso. Falei também sobre um visto que o cara conseguiu obter residência na França. Entre outros pontos. Com tudo isso que eu tô te falando aqui, se o cara é brasileiro, mano, e está irregular dentro da Europa, o que eu te aconselho a fazer? Procura uma forma de você se regularizar. Por mais que você vá gastar dinheiro, vai te valer muito a pena, menos dor de cabeça, acima de qualquer coisa. Você consegue realmente, aí sim, sua vida fluir, fazer mais dinheiro. Você não fica à mercê da política de imigração, porque quando acontece isso aí, quem sofre é o cara que tá irregular, mano. Os caras que estão legalizados dentro do país, o cara tá, porra, a vida dele continua a mesma coisa. Ah, beleza, vai ter mais controle, beleza, tô regularizado aqui, eu entro e saio. A falta de documentação, além de poupar você a liberdade de você locomover, ainda mais a Europa, que é barato você comprar um ticket de avião e ir para algum país conhecer. Faz igual eu fiz quando eu fui para a Ásia, pô. A Ásia foi caro, mais Singapura, porque Singapura o custo de vida lá é muito alto. O salário mínimo lá estava 4.200 dólares quando eu fui, o salário mínimo. Então o custo no local foi alto. Mas para ir para lá, você pega, acha uma passagem de 1.200 euros e de volta. Então, além de você ter esse bloqueio de movimentação, cara, qualquer problema que acontecer na política de imigração, você é o primeiro a sentir, entendeu? E a tendência é que cada vez mais isso vai ficando mais difícil. Então, por isso que eu acho interessante o cara começar a olhar uma forma aí, se legalizar, mano. Não tem jeito. Ah, vou gastar dinheiro. Pô, tu vai gastar dinheiro, mas não vai ficar perdendo dinheiro igual tu tá e ficar numa situação de bosta. Pelo menos você gasta dinheiro uma vez, regulariza e pronto. Tá feito, entendeu? Fica tranquilo. Essa na minha visão. Caraca, olha o tempo que tá na França, cara. Isso aqui nós estamos dentro do verão, hein? É verão europeu. Olha a situação que tá a chuva. Eu tô mais no norte, mano, aqui não faz sol. É uma coisa absurda o tempo aqui. Mas entendeu? Essa é a visão. Começa a pensar nisso, porque se passar do tempo, depois você vai querer gastar rios de dinheiro para se regularizar, porque como isso vai ficando cada vez mais difícil, porém não vai ter oportunidade, não vai ter entrada para o cara, entendeu? E eu vejo cada vez mais se encaminhando nesse espaço Schengen para acontecer aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, ficar mais difícil de entrar, e o porém é que a moeda do Brasil vai cada vez se desvalorizando mais, então se já acontece mais um outro problema, que aí as pessoas vão querer mais sair do Brasil, porém vai ficar igual aos Estados Unidos, aquele país que agora só rico obtém um visto e entra lá. Que ficou muito difícil. Eu não sei que o cara vai passar por meios de coiotes. Cara, alguém me ligou aqui e cortou o meu vídeo. Mas falando de coiotes, é o seguinte. O cara vai gastar aí com coiotes, igual vi um cara, 70 mil reais, pra fazer uma coisa errada e correndo risco de vida. O que acontece, mano? Sendo que com isso, o cara poderia, às vezes, até tirar um visto de estudante nos Estados Unidos, sabe? Só que muitas pessoas não sabem disso. Então aí já começa outro problema. E porque, cara, cada vez mais o Brasil piorando essa situação, mete nem que seja um empréstimo, depois você paga isso em euro, pô. O euro, se brincar, vai bater 7. Só que você tem que tomar uma decisão para sair daí logo, porque senão o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis. Não duvido nada que daqui a uns dias eles colocam um visto para turismo, porque ainda não precisa. Pelo menos na Europa, no espaço Schengen, alguns países têm acordo com o Brasil, entendeu? Mas mais para frente isso é bem possível de acontecer. Pelo andar da carruagem do jeito que tá, os caras fechando cada vez mais, toma cuidado, fica esperto com isso. Tamo junto, vamos pra cima, direto da França, faça acontecer.